Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, deixa eu arrumar aqui. Nesse vídeo de hoje, viu, irmãs, eu quero aqui, eu me lembrei que eu estava ouvindo um testemunho e esse fato, irmãs, me chamou muita atenção e eu quero aqui compartilhar com vocês, né? Sobre esse assunto, sobre a eternidade, sobre um assunto, na verdade, que é um assunto até um pouco pesado, mas eu me sinto no senso da responsabilidade aqui com Deus de compartilhar isso com vocês a respeito de um testemunho que eu ouvi que me impactou e me chamou muita atenção. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Paz, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Sabe que eu estava ouvindo um testemunho, né? E uma irmã estava contando sobre a vida dela. Eu vou contar aqui, né? Mais ou menos o testemunho que me impactou e até eu entrar no ponto que mais me chamou a atenção. E, irmãs, essa irmã, ela estava falando, né, que Deus sempre falava para ela que tinha uma obra na vida dela, que tinha uma obra. E o fato é que ela não obedecia, ela não queria ir para os caminhos do Senhor. E até que um belo dia ela desobedeceu aquele convite divino, né? E durante 3 vezes, né, foi aquele convite e ela recusou o convite. E dentro daquela situação, um belo dia ela estava indo para o trabalho e ela foi acometida, irmãs, de uma hemorragia, foi para o médico, achou que ia voltar para casa. E lá para o médico e ficou por lá mesmo, irmãs, lá no hospital, foi fazer cirurgia. E ali, irmãs, ela disse que ela teve uma experiência, aquela moça, aquela irmã, ela disse que ela teve uma experiência que ela viu o corpo dela, o espírito saiu e ela viu o corpo dela e ela chegou até o médico e falou: não morri não, olha, eu não morri não. E o médico não ouvia. E ela foi até as enfermeiras, né, lá no centro cirúrgico, naquela sala. O fato é, irmãs, que ela morreu, essa moça morreu, e ela disse que foi assim para uma claridade, tinha uma claridade muito forte com ela, que ela relata, né, que tenha sido Jesus naquela claridade. E ela relata ali também, irmãs, nessa experiência, que ela relata ali também que tinha essa claridade muito forte, que ela chegou e ia a um lugar. E ela não fala que é o céu, mas ela disse que era um lugar que transmitia uma paz muito grande. Era um lugar com uma paz, com uma tranquilidade, com uma atmosfera muito linda. E ali ela fala, né, alguns adjetivos nessa experiência. E ela, de repente, ela ouve uma voz. E a voz dizia assim: o lugar dela não é aqui não. O lugar dela não é aqui. Falou, o lugar dela não é aqui. E aí ela disse que ela entrava assim num túnel e descia para um abismo. E nesse abismo, irmãs, era tudo muito escuro. Tudo muito escuro. E ela disse que ela clamava por misericórdia, ela pedia a Deus, que ela recusou os convites que Deus havia enviado em vida. E ela pediu muito ao Senhor que Deus tivesse misericórdia da vida dela, que ela tivesse só mais uma chance para ficar com ele aqui na terra e fazer a obra dele, o ide dele. Ela ficou assim perplexa, irmãs. Por quê? Porque ela pensou assim: gente, mas Senhor, eu morri agora, eu não fiz nada para o mundo,
porque assim, era bem jovem, né? E não fiz nada para ti, Senhor, não me dá uma oportunidade. E ali ela falou que ela teve consciência dos pecados dela. Ela teve consciência dos pecados dela e ela começou a confessar esses pecados. E ali ela confessou os pecados e falou com Deus. E o próprio Deus deu ali uma chance para ela voltar à vida. Dali ela teve alta. Ficou uns tempos lá no hospital, sem conseguir falar nada. E só conseguiu falar quando chegou em casa. E o que me chama a atenção, irmãs, nesse testemunho que eu estou aqui compartilhando com vocês, foi que ela disse que ela se lembrava, tinha consciência de tudo. E eu quero ler aqui uma palavra em Lucas. Uma palavra, irmãs, muito forte, porque algumas coisas nós levamos para a eternidade, tá? Algumas coisas nós levamos para a eternidade. E o que me chamou a atenção nesse testemunho foi que ela disse que se lembrava de tudo. Se lembrava de tudo. Ela se lembrava. Se lembrava do que ela havia feito em vida, ela se lembrava de tudo. E eu quero aqui chamar a atenção sua e minha, né? Porque eu tô aqui compartilhando, né? Que eu não sou aqui também a santa, super crente, super... Não, irmãs, não. Não tenho problema nenhum aqui, viu, irmãs, em falar isso, né? Tem gente que se põe até assim, né? Desse jeito, né? Super crente, super... Mas o que eu quero aqui chamar a atenção é que algumas coisas nós levamos para o plano da eternidade. Algumas coisas nós levamos para a eternidade. Por exemplo, as nossas obras. O que você faz? Fala para mim. São isso daí que você vai levar para a eternidade. Tudo que você faz com as mãos, o seu trabalho na terra, se você trabalha com madeira, tudo que você faz das obras, e as obras os acompanham. Tudo que nós fazemos aqui. Uma visita no lar, uma oração no lar, você acompanha uma irmã no lar. Você levantou as mãos para orar por alguém. Você pegou as compras ou deu um dinheiro para assistência social, ajudar alguém necessitado. As obras acompanham. Lá na eternidade, vai contar lá as nossas obras. Uma grande prova disso foi Jesus. Mesmo depois de morto e ressuscitado, as mãos dele, que foi a grande obra, continuam furadas até hoje. Por isso que ele é conhecido como o homem das mãos furadas. Tem até um corinho que fala, né? O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Você vê que o corpo dele ressurreto, ele atravessa a parede e vai lá falar com Tomé. Aí, Tomé. Tu não crê não, né? Toma jeito, Tomé. Seja crente, Tomé. Então, as nossas obras, elas nos acompanham no plano da eternidade. Tudo que você faz, um cuidado,
uma boa ação, uma caridade. Os católicos são muito fortes nisso, de caridade, de obras, que eles sabem desse princípio, sabem. Por isso que eles fazem muitas obras, porque eles sabem. Uma outra coisa que nos acompanha no plano da eternidade, irmãs, é a nossa consciência. Porque mesmo depois de mortos, continuaremos existindo, mas não nesse plano, mas em outro plano. Mesmo depois de mortos, estaremos existindo no plano da eternidade. Lá em Tessalonicenses, agora eu não me lembro se é primeiro ou segundo, fala que quando Jesus vier, né, com alarido, com o alarido de uma trombeta, e os que dormem, né, porque o que é a morte? É um sono profundo, né? E aqui, e outra coisa, a pessoa se lembra, até no plano da eternidade vai ter o juízo. Eu já falei aqui da experiência que eu tive, vai ter o juízo. E nós teremos a consciência do que nós fizemos aqui na Terra, do que quem nós, o que nós fizemos aqui, tudo, irmãs, lembra de tudo, tudo, tudo. Os pensamentos, as sensações, o que sentiu. Uma grande prova disso está aqui em Lucas 16, que ele vai dizer: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia chagas à porta daquele, e desejava ali se alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, o seio de Abraão é o céu. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha, irmãs, e disse ele: rogo-te. Ele fala aqui, ó, e disse porém Abraão: filho, lembra-te que recebeste todos os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Abraão é a tipologia de Deus, né? É o próprio Deus falando. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. E disse ele: rogo-te, imploro, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam. O que é os Moisés, né? Ou seja, é a lei, o Pentateuco, o Antigo Testamento, e os profetas. E aqui ele vai falar, ó, não, eles têm a Bíblia, têm a palavra, têm a lei, têm os profetas. E disse-lhe: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, Deus, né? Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitem. A Bíblia diz que aos homens é destinado morrer uma só vez e segue-se o juízo. Então não há volta, mas você observa pelo discurso sagrado que esse rico, ele tem a consciência, ele lembra que ele tem família, que ele tem 5 irmãos. Você vê que ele lembra. Então, irmãs, mesmo depois de mortos, iremos ter consciência. A consciência não morre. A consciência, ela não morre. E nem o espírito. Viu? Por isso que a Bíblia fala, né? Após a morte, o espírito vai para Deus
e o corpo vai para a terra. Ao pó voltarás. Amém? Então tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Guarda aí na tábua do teu coração. Sei que é uma palavra assim, um tema forte. Porque, irmãs, ninguém quer falar de morte, né? Geralmente queremos falar de vida. Eu principalmente, irmãs. Mas eu fiquei assim muito sensibilizada e o que aquela irmã falou é verdade mesmo, que a consciência, que ela lembrava de tudo. É tanto que ela rogava, ela pedia, ela falava: Senhor, eu não te obedeci, quando o Senhor mandou os convites para mim, para eu ir para a tua casa, eu não quis. Ela lembrava, e assim é que a Bíblia falando. Esse rico, ele se lembrava da família. Então, irmãs, que o Senhor nos ajude, guarde o nosso coração, que o Senhor nos ajude a nos manter na porta estreita, que o Senhor nos ajude a ter essa consciência. E vou falar, irmãs, a consciência ela é um tribunal, viu, irmãs? Uma das coisas mais poderosas que nós temos é a nossa consciência, que é a consciência que faz mudar tudo na nossa vida, né? Enfim, eu não sou autoridade no assunto para falar sobre isso, sei pouquíssimo, quase nada, mas eu sei que a consciência ela é um grande tribunal e ela vai até a eternidade. A consciência não morre. Hein? Que Deus te abençoe e fica na paz.